Nesta aula a gente vai estar conhecendo mais sobre variáveis e o tipo de dados que a gente pode ali criar as nossas variáveis e as nossas constantes nos nossos códigos. Então a gente vai ver quais são os tipos, quais informações a gente pode guardar em cada um delas. Então vamos lá. Vamos começar aqui com o tipo char. Então ele fala aqui, o tipo de dado char serve para armazenar um caractere, ou seja, o char vem de caractere, que é caractere em inglês. E por essa função simples tem o tamanho do tipo short. Então é o seguinte, o char, ele fala aqui que a gente pode armazenar apenas um caractere. Então um exemplo aqui, vamos dizer que você está construindo ali na sua tela um aplicativo e você tem a seguinte mensagem, pressione S para sim ou N para não, onde dependendo da tecla que o usuário selecionou, você vai tomar ali uma ação. Então esse valor, essa tecla, S de sim e N para não, você poderia armazenar aqui no char. Então aqui no char você declara da seguinte forma, você digita aqui a palavra reservadas são palavras da própria linguagem que você só pode utilizar para fazer ali coisa específica. Por exemplo, aqui eu posso pegar o meu char, que eu estou declarando aqui uma variável do tipo char. Então aqui eu declaro aqui o meu tipo, coloco aqui o nome do espaço de memória que vai guardar aqui o valor e eu coloco aqui um sinal de igual. Então um sinal de igual significa atribuição. Eu estou atribuindo aqui esse valor a esse espaço de memória que vai ser guardado na memória do nosso computador. Um char, a gente coloca apenas um caractere, pode ser minúsculo ou pode ser maiúsculo, e a gente coloca aqui entre chaves simples, na verdade, entre aspas simples. Então vamos aqui para começar aqui com o nosso IntelliJ. A gente já viu na seção preparando o ambiente, a gente instalou, a gente viu como criar um novo projeto. Então estou com o meu aberto aqui e eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar aqui para criar um novo projeto. A gente vai vir aqui em Java, não vou marcar nada aqui, posso clicar aqui em Next, vou clicar aqui para ele criar o nosso template, vou clicar em Next e posso dar aqui o nome para a gente começar ali a ver nossos exemplos. Eu vou utilizar apenas um projeto para a gente ver todos os exemplos, poucos exemplos que a gente vai ver sobre cada tipo, estrutura de repetições e tudo mais. Então simplesmente aqui eu vou colocar aqui o nome da seção, então aprendendo Java, posso colocar aqui com esse nome, não preciso mudar aqui o local padrão, nem esse base package, posso clicar aqui em Finish. Então aqui a gente tem aqui a nossa classe criada, nossa main.java, e aqui dentro do nosso static main, a gente vai estar vendo aqui como declarar um char. Então eu posso fazer o seguinte, como a gente viu no nosso exemplo, a gente coloca aqui o tipo da palavra reservada char, e eu posso colocar aqui tecla pressionada. Então esse tecla pressionada, a gente já vai atribuir aqui um valor, então lembrando, entre aspas simples, e eu posso colocar aqui simplesmente um S aqui de sim. Então aqui eu poderia colocar um S, poderia colocar um N. Então se você colocar mais de um caractere, você vai ver que já é gerado aqui um erro, porque o tipo char, ele permite você colocar apenas um tipo de caractere. Agora a gente pode ver aqui do tipo string, então um string nada mais é do que uma sequência especial de caracteres, e neles são colocados, na verdade eles são colocados entre aspas duplas, por exemplo aqui ele te deu esse exemplo aqui de oba, esse teste Ctrl/N, e tudo mais. Então, ao contrário aqui do char, que a gente coloca entre aspas simples e apenas um caracteres, um string a gente pode colocar, a gente obrigatoriamente tem que colocar entre aspas duplas, e a gente pode colocar ali qualquer caracteres, qualquer conjunto de caracteres, não tem limite. Então a gente tem um exemplo aqui, o string a gente declara a palavra reservada com S maiúsculo, então a gente dá o nome aqui do nosso espaço de memória, nesse caso eu coloquei nome curso, e eu coloco aqui o sinal de atribuição, e entre aspas duplas, eu coloco aqui o meu conjunto de caracteres especiais. Então, vou voltar aqui no IntelliJ para a gente ver um exemplo. Então, aqui eu posso simplesmente colocar aqui um string, posso até quebrar aqui uma linha para ficar separado melhor. Então, posso colocar aqui nome curso, recebe, coloco aqui aspas duplas, e aqui eu vou colocar curso Android. Obrigatoriamente, na linguagem Java, toda vez que eu finalizo o meu código, eu tenho que colocar aqui um ponto e vírgula. Então aqui, entre aspas duplas, você pode colocar aqui um caractere, infinito caracteres aqui, você não vai ter problema nenhum. Então aqui agora a gente vai ver o tipo byte, é uma unidade de informação digital equivalente a 8 bits. Cada byte representa um único caractere de texto no computador. Então o byte aqui, ele pode armazenar valores, que ele vai aqui do mínimo menos 128 e no máximo que 127. Então, se eu digitar aqui menos 129, ele não vai aceitar. Da mesma forma, se eu colocar 128, ele também não vai aceitar. A gente declara um byte da seguinte forma aqui. Eu coloquei aqui idade, mas eu acredito que nos dias de hoje e logo aqui 127 vai ser o número aí que para a idade não vai ser ideal utilizar. Então, desconsidera aqui essa idade.
você poderia estar dando o nome que você quiser aqui. Então eu coloco aqui a palavra reservada byte, coloco aqui o nome do meu espaço de memória e eu faço aqui a atribuição do valor. Então voltando aqui no nosso IntelliJ, para poder a gente ver um exemplo, aqui eu posso fazer o seguinte, eu posso colocar aqui byte e eu posso colocar aqui simplesmente valor e eu vou dizer que esse valor recebe 127. Então perceba que a gente não teve nenhum erro, porém se eu tentar colocar aqui 128, perceba que a gente já tem um erro, tá bom? Então quando você tiver uma informação que você pode colocar de menos 128 até 127, você pode utilizar aí o tipo byte. Se for menos que isso, no caso menos que 128 ou mais que 127, por exemplo 128, ele já não aceita. Então aqui agora a gente tem o tipo short, é o tipo de dado que é capaz de armazenar números inteiros de 16 bits, ou seja, o número inteiro, ele fala aqui os valores mínimos e máximos. Então aqui a gente pode armazenar o valor mínimo de menos 32.768 até 32.767. Então a gente começa aqui declarando aqui o tipo short. Na verdade aqui até faltou o T. No seu material que eu vou deixar disponível aí já vai estar correto, mas no meu aqui está com esse erro aqui de ortográfico, vamos dizer assim. Mas você vê que ele declara aqui da seguinte forma, a gente coloca um short, tem um T no final, a gente dá o nome do nosso espaço de memória e a gente pode colocar aqui algum valor. Então aqui eu posso vir simplesmente aqui no meu IntelliJ, colocar aqui o tipo short, eu posso colocar aqui número e eu posso colocar aqui, por exemplo, 32.000, que eu não vou ter nenhum problema. Se eu tentar colocar 33.000, aí sim eu já vou ter um problema, porque o limite ali, se a gente vê no nosso material, é 32.000 e alguma coisa, tá bom? Então agora vamos pular aqui de página para a gente ver mais os tipos. Então a gente agora tem um tipo int. O tipo int é um inteiro de complemento de 2 com assinatura de 32 bits. O seu valor padrão é 0. Então o que ele fala aqui? Ele te dá aqui o mínimo, que ele tem esse número aqui, seria no caso menos 2 bilhões, 147 milhões, 483 mil e 648. Então ele te dá aqui esse valor mínimo que você pode utilizar e agora aqui o máximo que você pode utilizar de valores para armazenar no tipo inteiro. Então a gente declara o inteiro colocando aqui a palavra reservada int, a gente pode colocar aqui o ID, no caso é o nome de espaço da memória que eu dei e você pode atribuir aqui o valor. Então a informação importante aqui é que ele fala que por padrão o número é 0. Vamos fazer o seguinte, aqui a gente pode colocar um int, eu posso colocar aqui de simplesmente ID e eu vou dizer que meu ID recebe aqui 100. Então nesse caso eu estou declarando aqui essa variável que é ID, então eu estou reservando o espaço de memória com o nome ID na memória do meu computador e já estou guardando aqui o valor 100. Se por acaso eu criar aqui um int e eu posso colocar aqui simplesmente número 2, porque a gente já tem um número aqui em cima, a gente não pode repetir. Se eu simplesmente colocar um ponto e vírgula, esse valor aqui, ele já vai ser declarado na minha memória, já vai ser reservado, porém o valor dele é 0. Então, número inteiro, quando eu não declaro nada, o valor dele é sempre 0. Então eu posso apagar isso daqui. Então agora aqui a gente tem um tipo long, é um valor padrão também de 0, quando você não declara nada. O tipo dado long é usado quando você precisa de uma faixa de valores maior do que fornecido aqui por o tipo inteiro. Então aqui no inteiro a gente tem aqui esses valores mínimos e máximos que a gente pode armazenar aqui em uma variável do tipo inteiro. No tipo long, perceba aí que esses valores ele aumentam muito. Então você pode utilizar, quando você tiver um tipo de informação que não está cabendo ali no tipo inteiro, você pode aqui utilizar o tipo long. Então aqui ele tem o mínimo e o máximo e ele tem aqui um exemplo de declaração do tipo long. A gente declara aqui a palavra reservada long, que é o nosso tipo, declara aqui o nome do espaço de memória que a gente vai guardar essa informação, aqui no caso eu coloquei valor, e aqui eu posso colocar o meu valor, e por último eu coloco aqui a letra L em maiúsculo, para informar que realmente esse é um tipo long. Eu posso aqui fazer o seguinte, eu vou colocar aqui o meu tipo, que no caso é long, e eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou colocar aqui ID produto, e eu posso colocar aqui simplesmente, se eu colocar aqui 1000, e eu colocar um ponto e vírgula, perceba aqui que nada acontece. Isso por quê? Porque o tipo long, ele é maior do que o tipo ID, ou seja, se eu colocar aqui um tipo que cabe aqui no tipo de ID, colocar um valor que cabe aqui, ele não vai reclamar sem nenhum problema. Mas se eu colocar aqui alguns valores, se eu for colocando aqui alguns zeros, você vai ver que em um momento ele vai gerar um erro aqui. E se eu colocar o ponteiro do meu mouse em cima desse valor, ele fala aqui que esse valor ele é muito grande para o tipo inteiro, o tipo integer. Então a gente poderia simplesmente vir aqui no final, colocar a letra L em maiúsculo, que a gente agora está afirmando que esse valor é do tipo long.
Agora aqui que a gente tem o tipo float, o tipo de dado float é um ponto flutuante de precisão única e é recomendado usar um ponto flutuante em vez de double, se você precisa economizar memória, por exemplo, aqui em grandes arrays. Então aqui, o tipo float e o tipo double, eles são muito comuns aqui, muito semelhantes ao tipo int e ao tipo long. Por exemplo, o tipo int ele é usado para números inteiros e ele tem aqui esse limite, que já é um limite muito grande, mas a gente pode precisar de limites maiores para números inteiros, então nesse caso a gente utiliza aqui o long. No tipo do float, ele é um tipo de um valor flutuante, ele fala aqui de precisão única, onde a gente pode utilizar para armazenar valores com casas decimais. E a gente declara aqui da seguinte forma: a gente coloca aqui o nosso tipo aqui valor, no caso coloca aqui o tipo float, dá um nome de espaço de memória que a gente vai guardar aqui esse valor, e eu coloco aqui o meu valor com a precisão aqui com casas decimais. No final aqui a gente tem que colocar a letra F, ela pode ser tanto em maiúsculo quanto em minúsculo. Então posso vir aqui embaixo, eu vou declarar aqui então o tipo float, eu posso colocar aqui valor produto, e eu posso simplesmente colocar e dizer que esse produto vai custar R$ 99,99. Posso colocar aqui um ponto e vírgula, e perceba, se a gente colocar o ponteiro do mouse em cima, ele fala aqui o seguinte, que o valor que a gente esperava era o valor do tipo float, porque o nosso tipo aqui é float, porém o valor que a gente colocou aqui é do tipo double. Então, por padrão, quando você declara aí um valor, por exemplo, 99,99, esse valor ele é considerado, por padrão, um tipo double. Se você quiser afirmar que esse valor ele é do tipo float, você pode vir aqui no final simplesmente colocar aqui a letra F, que a gente já não tem mais problema. Então você pode colocar a letra F tanto em minúscula, quanto também aqui em maiúscula, que não vai gerar erro no seu código. Então, aproveitando que a gente já viu também sobre o tipo double, então vamos declarar aqui o tipo double. Aqui eu vou estar dando o nome do meu espaço de memória, aqui de preço, produto, e se eu colocar aqui, por exemplo, 59,98, eu coloco um ponto e vírgula, perceba que eu não tenho aqui nenhum problema. Eu também poderia vir aqui no final, colocar a letra D aqui no final, só para reafirmar que isso aqui é um tipo double, porém isso aqui não é necessário. Então aqui até o seguinte, se você precisar de números inteiros, você pode aqui utilizar o int. No momento que ele acusar um erro dizendo que esse valor é muito grande aqui para o inteiro, você pode utilizar aqui o long, que ele serve para armazenar números inteiros aí, porém maiores aqui o espaço, ele cabe muito mais informações. Da mesma forma que o float e o double. Se você precisar de números com casas decimais, com ponto flutuante, você pode utilizar o float e em determinado momento que esse valor não coube mais no seu espaço de memória do tipo float, você pode estar utilizando aqui o tipo double. Então vou passar aqui de página. Então aqui agora a gente só falta ver o tipo boolean. Ele fala aqui que o tipo boolean é usado para armazenar somente dois valores possíveis, verdadeiro ou falso. Esse tipo de dado é usado por sinalizadores simples que localiza condições verdadeira ou falsa. Então ele fala aqui que o tipo double eu só posso guardar duas informações, verdadeiro ou falso. Então aqui embaixo a gente tem aqui uma declaração de cada exemplo que a gente pode fazer. Então a gente começa aqui com o tipo boolean, coloca aqui o nome do nosso tipo, do espaço de memória que eu vou guardar essa informação, e eu posso tanto colocar aqui o tipo false, que no caso já é falso mesmo, ou o tipo verdadeiro, que aqui a gente coloca true. Então aqui eu posso estar fazendo o seguinte, eu vou colocar aqui o tipo boolean, posso estar colocando aqui chovendo, e eu vou dizer que já isso daqui a gente já inicia aqui com false. Da mesma forma que eu posso vir aqui, eu posso dizer que está chovendo seria false, eu posso dizer então aqui que boolean, eu posso colocar aqui sol, então é true. Então perceba que eu posso o tipo boolean, ou eu posso colocar aqui o tipo false ou o tipo true. Então com isso aí a gente finalizou aí, a gente viu vários tipos de dados, a gente viu todos os tipos de dados que a gente vai utilizar, só fica faltando os tipos primitivos, que são o tipo de classe que a gente vai ver mais para frente no curso, que é uma parte mais avançada. A gente viu aí alguns exemplos aqui no IntelliJ, como a gente declarar quais possíveis valores a gente pode armazenar e tudo mais. Eu espero que você tenha gostado e a gente continua na próxima aula.